Oi gente, eu sou a Ana do Entre Finos e Calhamaços e o vídeo de hoje eu vim responder a tag Oscar Literário. Já que no domingo passado aconteceu o Oscar 2022, a cerimônia onde são dadas as principais premiações do cinema, eu tive a ideia de gravar essa tag. Eu vi que existia essa tag, não sei quem inventou, mas eu peguei as perguntas de um vídeo da Bel Rodrigues. Eu vou até deixar o link aqui no box de descrição depois para vocês irem lá conferir. Não é um vídeo muito recente, mas eu achei interessante as perguntas e já que tem tudo a ver com o momento que a gente está vivendo, eu decidi responder. Eu falei domingo passado porque eu estou gravando na semana que aconteceu o Oscar, mas eu acho que o vídeo vai ao ar um pouquinho depois, mas ainda tá dentro do prazo, eu acho. São 13 perguntas ao todo, então bora lá começar para o vídeo não ficar tão longo. E lembrando que as minhas respostas são baseadas nos livros que eu li no ano passado, em 2021, tá bom? Então bora lá, eu tô aqui com o computador em frente para não esquecer de nenhuma pergunta. A primeira pergunta da tag é: melhor protagonista homem? E eu peguei um livro aqui só para ilustrar, mas eu acho que eu não poderia falar outro senão o Myron Bolitar, dos livros do Harlan Coben. Só no ano passado eu li 10 livros com ele como protagonista, então ele foi um personagem bem marcante para mim no ano passado, e eu gostei bastante desse personagem. Ele é um personagem super divertido, muitas vezes sarcástico e irônico, e o lado dele com relação à família também, ele era muito apegado à família, aos pais, e isso eu gostei no personagem também. Ele era um agente esportivo, mas que se comportava como um detetive nos livros, então gostei muito dele, e eu acho que eu não poderia trazer outro personagem protagonista masculino, senão o Myron Bolitar. Aliás, eu trouxe essa capa aqui porque é uma das capas da série com o Myron que eu acho mais bonitas, principalmente a escolha das cores, roxo com azul. Gostei bastante. A próxima pergunta é: melhor protagonista mulher? Também um pouco pelo mesmo motivo, porque eu li 3 livros com essa personagem como protagonista, que também faz parte de uma série, mas muito também pela personagem ser muito cativante. Eu tô falando da Anne, e eu trouxe o primeiro volume da série Anne de Green Gables pra ilustrar essa resposta. E gente, eu acho que não dava pra eu trazer outra protagonista feminina. Eu conheci a Anne no ano passado, li os 3 primeiros volumes da série e fiquei apaixonada por ela, encantada. Ela é uma personagem, como eu falei, muito cativante, muito divertida. A gente lê e se diverte, principalmente nesse primeiro volume, porque aqui ela é mais criança, com as peripécias dela, com as trapalhadas dela, ela se envolve em cada enrascada sem querer. Então eu acho que eu também não poderia dizer outra protagonista feminina senão a Anne. Ela ganha o Oscar do ano passado de melhor protagonista feminina, sem dúvida. A terceira pergunta é: melhor plot twist? E, gente, para essa pergunta eu fiquei na dúvida entre 2 livros que eu li no ano passado, 2 thrillers, mas eu separei aqui para falar para vocês Por Trás de Seus Olhos. Eu não tenho a edição física dele, então eu vou deixar passando na tela a capa para vocês verem. Mas esse livro teve uma reviravolta que para mim foi totalmente inesperado. Eu não consegui prever o que iria acontecer. Eu fui totalmente surpreendida. É um thriller com uma trama muito boa, que eu indico bastante para vocês. Se vocês não leram, leiam. Para quem gosta desse gênero, então eu acho que vai gostar bastante. E eu acredito que também vocês sejam bastante surpreendidos. A quarta pergunta é: melhor capa? E eu tenho vários livros que eu li no ano passado que eu acho as capas muito bonitas, mas eu acho que quem merecia esse Oscar é As Aventuras do Pinóquio. Nessa edição aqui do Instituto Mojo. Eu acho que essa capa, ela, além de ser uma edição muito bonita, capa dura, bem colorida, tem até o livro tem até o corte na cor vermelha. Então, além de ser uma edição muito bonita, a capa, ela transmite muito da história
Eu acho que ela remete muito à madeira por causa do boneco. Ela tem muitas ilustrações que contam muito da história do livro. Então eu acho que merecia esse Oscar, tanto pela beleza quanto pela informação que a capa passa. E pra mim, eu enxerguei algo mais, eu não sei se foi proposital, mas as cores escolhidas aqui, verde e vermelho, o autor Carlo Collodi, ele é italiano, então não sei se foi proposital, mas as cores também eu acho que me remetem muito à Itália. Então eu achei que tudo combinou, achei que merecia aqui entrar nessa resposta. A quinta pergunta é: melhores personagens coadjuvantes. E aqui eu vou voltar com o primeiro livro para ilustrar, porque um deles que eu vou trazer aqui é o Win. O Win é o melhor amigo do Myron Bolitar e ele, sem dúvida nenhuma, foi um personagem coadjuvante que também marcou. Eu acho que ele marcou tanto para quem leu os livros e até para o próprio autor, para o Harlan Coben, que ele escreveu um livro que se chama Win, lançou aqui no Brasil no ano passado. Então ele foi tão marcante que ele precisava de um livro só para ele. Eu ainda não li, mas pretendo ler. Como vocês sabem, eu tô nesse projeto de ler todos os livros do autor por ordem de publicação, então ainda vai chegar a vez dele. Então eu acho que ele merecia essa menção como personagem coadjuvante, porque ele se destaca em todas as histórias do Myron. E como personagem coadjuvante feminina, eu trouxe a Vicky, do Fardo dos Reis, do autor Gustavo Tondato. Gostei bastante dessa personagem, gente. Apesar dela ser coadjuvante, ela não ter sido uma personagem tão principal na trama, eu achei que ela fez toda a diferença. E eu suponho que ela, como esse daqui é o primeiro volume da série, eu desconfio que ela vai ter um pouco mais de importância no próximo livro. Ela merece, porque ela foi um destaque aqui pra mim nessa história. Então a Vicky ganhou esse troféu como personagem feminina coadjuvante. A sexta pergunta é: melhor roteiro original. Também fiquei na dúvida, coloquei vários aqui, poderia ser vários que eu li no ano passado, mas eu acho que esse daqui merece muito. Frankenstein, da Mary Shelley. Esse daqui, além de ser um clássico, eu achei a história muito original. E, gente, pensar que a autora escreveu há tantos anos atrás é, assim, surpreendente. Quem não conhece a história do livro, eu recomendo muito que leiam. É uma leitura que não é tão fluida, ela tem bastante momentos densos. Talvez seja bom ler devagar, aos poucos, mas a história é muito boa e é muito original, até por ter sido escrito na época que foi, né, no começo do século XIX. Gente, é fantástico, eu recomendo. Então esse daqui ganhou como roteiro original. A sétima pergunta é: melhor roteiro adaptado para filmes. Também fiquei super na dúvida. Eu queria colocar, eu vou até comentar, que eu acho que merece ser comentado. Porque Por Trás de Seus Olhos tem uma série na Netflix que é muito fiel à história do livro. Então esse merece também. Quem leu o livro, eu acho que vai gostar bastante dessa adaptação. Super fiel, como eu disse. As Sombras de Outubro também é outra série da Netflix que também foi bem fiel e tem uma trama muito boa. Também é um suspense que é surpreendente. Também poderia entrar naquele plot twist, porque ele tem uma reviravolta que pra mim foi totalmente inesperado. Mas eu vou dar esse prêmio para um dos contos que tá aqui nesse livro, 4 Estações, do Stephen King, que é, deixa eu ler aqui o nome do conto, que eu sempre confundo com o nome do filme. O nome do conto é Rita Hayworth e a Redenção de Shawshank. É o primeiro conto aqui do livro, ó. Ele foi a base para o filme Um Sonho de Liberdade, e esse filme é fantástico. Eu já tinha assistido ele muitos anos atrás, e depois que eu li esse livro no ano passado, eu revi o filme. Ele é uma adaptação muito boa ao conto do King. Conseguiu trazer tudo que o King colocou aqui nesse conto, e é muito bom quando a gente vê isso, né? Quando a adaptação consegue trazer o que o autor quis trazer na história do livro.
livro. Nem sempre isso acontece, mas nesse caso, Um Sonho de Liberdade conseguiu e me conquistou. Achei um filme excelente e a história também é muito boa, então recomendo para vocês tanto lerem o conto quanto assistirem ao filme, caso ainda não conheçam. A 8ª pergunta é: melhor animação. Um livro que funcionaria bem num formato ilustrado ou animado para o cinema. Também tinha várias opções que eu poderia trazer aqui para vocês, mas para trazer só uma, eu separei Vingança da Bichuabe, que é a continuação de Vilão. Eu acho que seria muito interessante tanto numa edição ilustrada quanto numa animação para o cinema. Até porque quando você lê essa duologia / série, porque a gente ainda não sabe se vai ter continuação ou não, há boatos de que teremos um 3º volume, mas quando você lê essa história, pelo menos eu sou muito fã dos filmes da Marvel, eu gosto desse universo, e quando você lê, você lembra um pouco desse universo de super-heróis, até porque aqui a gente tem personagens extraordinários, né, que possuem poderes, então eu acho que tem tudo a ver. E acho que ficaria muito legal se fosse adaptado. O que vocês acham? Vocês já leram esses 2 livros? Comenta aqui embaixo se vocês também concordam comigo que seria interessante ter uma adaptação dessa história. E aliás, quem não leu e gosta desse universo de super-heróis, recomendo, porque é uma trama muito boa. E foi aqui que eu conheci a escrita da autora e gostei bastante, virei fã da escrita dela, como eu já disse em outros vídeos. E pretendo ler todos os livros que ela lançar a partir de agora. A 9ª pergunta é: melhor diretor, um autor que conheci em 2021 e amei. Para esse também fiquei na dúvida entre 2 autores, na verdade 2 autoras, que eu gostei bastante, mas acabei escolhendo a Catherine Ryan Hyde, que é uma autora que me conquistou. Ela foi a autora do primeiro livro que eu li no ano passado e logo de cara ganhou meu coração, gente. As histórias que ela escreve mexem muito com a gente, porque são histórias que podem ser reais. Ela fala sobre luto, ela fala sobre família, relação entre pai e filho, sentimento de solidão. Tudo nesses 2 livros que eu li dela essas questões são abordadas, entre outras coisas, né? Esse daqui, eu peguei esse daqui pra ilustrar, que foi o 2º que eu li dela. Eu li 2 no ano passado dela. Esse daqui é Para Sempre Vou Te Amar, que lançou no meio do ano. Eu fiz uma leitura coletiva junto com a editora Darkside e outros produtores de conteúdo. E gostei bastante dessa história também. Além da capa ser, eu acho, bem bonita, ó. Essa também é outra autora que eu pretendo ler outros livros, porque gostei muito da sua escrita e das temáticas que ela aborda nos seus livros. Então, ela ganhou o Oscar como melhor diretora. A 10ª pergunta é: melhores cenas de ação em um livro. Poderia trazer Vingança, que eu também achei que tem cenas bem legais de ação. Poderia trazer alguns livros do Harlan Coben, mas separei aqui um livro do King, que eu acho que é um bom exemplo, que é A Incendiária. Aliás, eu acho que daria um bom filme essa trama desse livro. E aqui tem cenas de ação bem legais com a protagonista e o seu pai. Aqui a menina, o livro se chama A Incendiária por causa dela, porque ela tem esse poder, esse dom de incendiar as coisas. Então seria um ótimo livro para adaptar, daria cenas bem interessantes. Então acho que esse daqui merecia estar aqui e conquistar esse troféu. A 11ª pergunta é melhor conto. Eu não costumo ler muitos contos, como eu já contei aqui pra vocês, mas no ano passado já mostrei um livro, né, 4 Estações. É um livro do King que tem 4 contos / novelas, porque eles são bem grandinhos. Tem conto ali de mais de 100 páginas, então pra mim já é quase tá quase virando um romance. Mas no livro fala que são contos. Eu poderia ter trazido esse livro como exemplo naquele mesmo conto que foi adaptado para o cinema como Um Sonho de Liberdade, porque também é uma história muito boa, como eu já disse. Mas eu trouxe aqui um outro do King, que é um livro que tem 20 contos. Ele se chama Sombras da Noite.
E tem contos bem interessantes aqui nesse livro, gente. Apesar de alguns serem um tanto bizarros, mas eu gostei bastante da trama. Tiveram alguns que até me deixaram um pouco, não com medo, mas sabe quando você fica assim, atenta, que nem eu já falei pra vocês, a qualquer movimento, a qualquer som, que é o caso de O Bicho-Papão. O Bicho-Papão é um bom exemplo de conto bem legal que tem nesse livro. Vou até ver aqui no índice os nomes de outros que eu gostei, ó. A Máquina de Passar Roupa me lembrou muito a série Supernatural, que fala sobre ser possuído. Me lembrou muito as tramas dos episódios dessa série. Aqui, deixa eu ver outros. Às vezes eles voltam também, bem legal. Ex-Fumantes Limitada, O Homem que Adorava Flores. Esses são alguns dos contos que tem aqui no livro que mais se destacam pra mim. Então gostei bastante desse livro, indico, fui surpreendida porque não tenho, né, esse costume de ler contos, mas gostei bastante, recomendo pra vocês. A 12ª pergunta é melhor livro de não ficção. E, gente, em 2021 não li praticamente nada de não ficção. Li apenas um livro. Então era o único que eu poderia trazer aqui pra vocês, que é A Riqueza da Vida Simples, do Gustavo Cerbasi. Eu gosto muito dos livros do autor. Esse daqui, ele vai falar sobre ter uma vida mais minimalista. É muito interessante, recomendo também para vocês que gostam. E ele dá bastante dicas aqui nesse livro sobre mudar, talvez, o nosso estilo de vida, repensar muitas coisas, reavaliar o que de fato é importante pra gente. Acho que vale a pena conhecer. E tem outros livros do autor também que eu gosto muito. Então recomendo que vocês leiam tanto esse livro como qualquer outro livro dele sobre finanças pessoais, que é muito interessante. A última pergunta é melhor livro do ano. Esse daqui não vai ser surpresa para quem já me segue, porque eu já comentei algumas vezes, que foi Leve-me com Você, da Catherine Ryan Hyde. Olha ela aqui aparecendo de novo. Ele foi o primeiro livro que eu li em 2021 e foi o meu favorito. Ele foi o meu favorito do ano e é um dos favoritos da vida. A trama me conquistou demais. Esse daqui é o que envolve luta, é o que envolve o relacionamento entre pai e filho que eu mencionei antes. E esse tema de relacionamento entre irmãos, entre pai e filho, são temas que me pegam bastante, que me conquistam, mexem comigo. Então não poderia não ter favoritado esse livro. Passei a adorar a autora através dele e a história é fantástica. Então eu achei, pra mim ele é perfeito. Esse livro pra mim é perfeito. Então esse daqui ganhou como o melhor livro de 2021. Então essa foi a última pergunta dessa tag literária. O que vocês acharam das minhas respostas? Se vocês quiserem responder aqui nos comentários, sintam-se à vontade, eu vou adorar saber as respostas de vocês para essas perguntas. Pelo menos me falem qual o livro que ganharia o Oscar como o melhor livro do ano de 2021, na opinião de vocês. Que assim a gente troca ideia e a gente também adiciona a nossa wishlist para também conhecer, que eu acho que é super válido a gente fazer essas indicações. Então espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever no canal caso ainda não sejam inscritos. Curtam o vídeo, deixa aqui nos comentários e compartilhem com seus amigos para eles também ficarem por dentro. Tá bom, gente? Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.